Vamos direto ao ponto, porque o que a gente vai dissecar hoje é exatamente o que separa quem entra na lista de aprovados de quem fica de fora por causa de um décimo. Bancas de alto nível, especialmente o CESP ou o Sebrasp, adoram criar armadilhas brutais em morfologia e semântica. Sabe por quê? Porque elas não querem testar se você sabe a decoreba do que é um prefixo. Elas querem testar a sua capacidade de enxergar a pegadinha escondida bem ali, na estrutura da palavra, sob pressão. Presta muita atenção nessa afirmação aqui, que é um clássico absoluto do CESP. O enunciado diz exatamente o seguinte: a palavra entristecer é formada por derivação prefixal e sufixal. Visualmente falando, a armadilha está montada com perfeição. Quando você bate o olho na palavra, você enxerga claramente o prefixo em ali no começo e o sufixo ecer no final. Na hora do nervosismo da prova, faz todo sentido lógico marcar como correto, não faz? Se você marcou certo aqui, você acabou de perder pontos preciosos na sua prova. Mas calma, respira, porque o objetivo desta análise é justamente salvar você de cometer esse exato erro no dia do seu concurso. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Atos da Aprovação. Aqui, a gente mapeia e destrói as táticas das bancas para que você consiga gabaritar. Ao final desta explicação de hoje, você vai dominar de uma vez por todas a diferença entre derivação e composição e vai sacar aquelas armadilhas de semântica que literalmente anulam notas de redação. A única coisa que eu te peço em troca, se esse conteúdo te ajudar a garantir pontos reais, é que você se inscreva e acompanhe as nossas próximas análises. Fechado? Então vamos lá. Bloco 1. A armadilha da derivação. A regra de ouro, direta e reta, que você precisa gravar é essa. A derivação sempre parte de uma palavra base. Certo? Mas a forma como os afixos são colados nessa base muda absolutamente tudo na resposta da questão. Dá uma olhada nesse quadro comparativo. De um lado a gente tem a palavra infelizmente, do outro, entristecer. A grande sacada aqui é que a derivação parasintética ou parassíntese exige que o prefixo e o sufixo sejam grudados no radical de forma simultânea. Eles nascem juntos, são inseparáveis. Já na derivação prefixal e sufixal, eles são totalmente independentes. Você pode tirar um ou outro que a palavra continua viva. Mas como eu vou descobrir isso na hora do desespero com o tempo estourando? Pensa comigo. Você vai usar esse algoritmo mental de 3 passos. Passo 1. Você tampa o prefixo com o dedo. A palavra que sobrou existe na nossa língua? Passo 2. Você tampa o sufixo. A palavra sobrou existe? Passo 3. É a hora da verdade. Se a resposta for não para qualquer um desses testes, significa que a edição foi simultânea, ou seja, é parassíntese. Se a resposta for sim para ambos os testes, aí sim a derivação prefixal e sufixal separada. Vamos aplicar isso ao vivo naquela questão do CESP sobre entristecer que a gente viu no começo. Faz o teste comigo. Tira o prefixo em. Sobrou tristecer. Você já falou tristecer na sua vida? Não, essa palavra não existe no dicionário. Agora vamos tirar o sufixo ecer. Sobrou entriste. Essa palavra existe? Também não. Como a gente não pode arrancar nenhum dos dois sem destruir a palavra completamente, a adição foi simultânea. Logo, o processo é parassíntese. E o gabarito do CESP, que dizia ser prefixal e sufixal, está categoricamente errado. Gancho de retenção. Mas fica muito ligado agora porque dominar a derivação é só o aquecimento. A próxima pegadinha da nossa lista esconde uma alteração fonética que passa batida num piscar de olhos e é o que mais derruba candidato veterano que estuda há anos. Isso nos leva direto para o bloco 2, o segredo da composição. Enquanto a derivação usa afixos para brincar com o radical, a composição cria palavras novas unindo 2 ou mais radicais diferentes. E é claro que as bancas amam testar se você sabe o que acontece quando essas palavras colidem. A gente tem 2 caminhos principais aqui. A justaposição, como em passatempo, onde os radicais apenas sentam um do lado do outro, sem perder nenhuma letrinha, e a aglutinação, como em aguardente. Presta atenção nisso aqui. O critério único e definitivo de distinção é a perda de fonema. Se na hora de juntar as palavras, um único som ou letra for engolido, sumir, desaparecer, houve alteração fonética. E se houve alteração fonética, é a aglutinação, sem exceção. Para você ter uma ideia de como a Fundação Carlos Chagas, a FCC, cobra isso na prática, olha essa questão. A banca pergunta o processo de formação, adivinha, da palavra aguardente. A maioria esmagadora olha e pensa, é só água mais ardente, então as palavras estão inteiras, justaposição. Errado. Quando você junta água e ardente, aquele A final de água é engolido para formar aguardente. Ocorreu perda de fonema. Sofreu alteração fonética? Sim. Gabarito. Aglutinação. A mesma lógica vale para planalto, que perde o O de plano, e vinagre, que mistura vinho e acre e perde um monte de coisa no caminho.
Só um detalhe rápido, mas essencial ainda dentro da composição, existe um mito perigoso rondando os fóruns de estudo que as bancas adoram usar como distrator, que é sobre o hibridismo. Questões costumam dizer que palavras como automóvel são anomalias ou erros gramaticais, só porque misturam o auto do grego com o móvel do latim. Mentira! O hibridismo é um processo dicionarizado, bonitinho, formal e super válido na gramática. Não caia no papo de que isso anula a palavra, tá? Gancho de retenção. Muito bem, agora a gente vai entrar no terreno mais minado da prova. Porque veja bem, errar morfologia te custa uma questão de múltipla escolha. Mas errar o que a gente vai ver agora não só destrói o seu gabarito objetivo, como pode literalmente anular blocos inteiros da sua redação discursiva. Estamos no bloco 3, sinonímia, antonímia e parônimos. É aqui que a semântica brinca com a mente do candidato. Achar sinônimos perfeitos é algo raro, mas o verdadeiro veneno para as notas mora ali, naquela confusão sonora maldosa chamada parônimos. Observa esse quadro com muito cuidado. A gente tem aqui os parônimos clássicos, os queridinhos dos examinadores. Iminente, começando com I, significa algo que está prestes a acontecer, tipo um perigo iminente. Agora, eminente, com E, já se refere a alguém ilustre, superior, de destaque. Na mesma linha de confusão, temos retificar, que significa corrigir um erro, emendar. E ratificar, que significa confirmar, assinar embaixo. A regra de ouro que você precisa tatuar no cérebro é: parônimos têm a escrita e o som muito parecidos, mas os significados são absurdamente diferentes. Eles nunca, jamais são sinônimos. Olha como o CESP foi maldoso aplicando isso numa prova para cargos jurídicos de alto escalão. O texto base dizia assim: a decisão foi retificada e a autoridade ratificou os termos. Logo abaixo, o enunciado cravava que as duas palavras funcionavam como sinônimos, indicando confirmação. Gabarito? Brutalmente errado. Trocar corrigir por confirmar no meio de um texto jurídico muda o sentido da lei, inverte a situação. Se você faz isso na redação, a coerência do seu texto vai a zero. Avançando um pouquinho para a parte de oposição de sentidos, as provas mais recentes estão exigindo que você conheça os tipos de antonímia. Não basta saber o que é o oposto. Existe antonímia gradual, como quente e frio, onde rola um meio termo, né? Afinal, você pode ter algo morno. E existe a antonímia complementar, como vivo e morto. Nesse caso, a afirmação de um exclui completamente a existência do outro. Ou tá vivo ou tá morto, não tem meio termo. Só para fechar essa teoria com autoridade máxima, aqui vai a pegadinha que o CESP usa para varrer a concorrência que estuda por apostila resumida. Questões que dizem que aquele elemento tele da palavra televisão é um prefixo. Olha, de acordo com a moderna gramática do mestre Evanildo Bechara, que é basicamente a Bíblia que o CESP segue, elementos gregos como tele, bio e gel são radicais eruditos, ou elementos de composição. Eles carregam um significado pleno, não são meros penduricalhos, portanto eles não são prefixos. Chamar de derivação prefixal é pedir para errar a questão. Então, acho que ficou bem claro para você que uma única confusão entre parassíntese e prefixal ou uma tropeçada num parônimo vai te custar aquela vaga que você tanto sonha. Ficar só na superfície da teoria simplesmente não funciona mais hoje em dia. Para você se blindar de verdade, a gente compilou um e-book completo com questões totalmente comentadas no nível CESP, resumos em PDF esquematizados e mapas mentais para aquela revisão relâmpago de véspera de prova. É a solução sob medida para quem não tem tempo a perder e precisa de resultado sólido. O link está logo aqui embaixo na descrição desta explicação e está disponível agora mesmo para você baixar. Vai lá garantir que essas pegadinhas não te peguem nunca mais. Para a gente selar esse conhecimento, vamos fazer aquela recapitulação rápida dos 3 pilares para você levar para a prova. 1. Na parassíntese, a adição de prefixo e sufixo é sempre simultânea. Se você tirar um deles e a palavra não existir, matou a charada. 2. Na composição por aglutinação, o critério que manda é a perda de fonema. E 3. Parônimos não são sinônimos, em hipótese alguma. Lembra sempre que retificar é consertar e ratificar é confirmar. Se essa nossa análise abriu a sua cabeça sobre os perigos da morfologia da semântica, já aproveita para se inscrever aqui no canal, segue também o nosso perfil no Instagram, o @atosdaaprovação. Lá a gente solta dicas diárias e estratégias focadas no que realmente cai. A gente vai continuar mapeando e destruindo cada banca do país junto com você. Mas fica muito alerta. Na nossa próxima análise, a gente vai pisar no território da sintaxe. Eu já te adianto, tem um erro específico de concordância e subordinação que as bancas usam como guilhotina e derruba até concurseiro raiz que estuda há 5 anos.
Você sabe identificar um sujeito oracional disfarçado na frase? A gente vai descobrir isso na próxima explicação. Até lá, foco total e excelentes estudos!